Nessa manhã, vamos estar compartilhando uma porção bastante especial das Escrituras. Uma porção que nos ensina em como atingirmos a terra prometida. Quem aqui deseja chegar até a terra prometida? Amém? Nem todo mundo levantou a mão. Nem todo mundo sabe se quer. Você deseja atingir a terra prometida? Em primeiro lugar, você tem que querer. Tem que querer. Amém? Muitas vezes estamos andando e não sabemos para onde estamos indo. Em primeiro lugar, a terra prometida é para os filhos de Deus. É para os filhos de Deus. Nós vamos aprender através do testemunho de vida de um dos heróis da fé. O herói da fé que ficou conhecido como o pai da fé. Quem foi esse? Abraão. Abraão, um homem que através do seu testemunho de vida tem muito a nos ensinar. Através de tantos séculos, o seu testemunho ministrou os corações, pessoas foram edificadas pelo testemunho de vida de Abraão, o pai da fé. E nessa manhã nós vamos ver como Abraão conseguiu atingir a terra prometida. Como Abraão conseguiu concretizar os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus. Vai deixando Deus estar ministrando o teu coração, vai sondando o teu coração. Senhor, quais são os planos que tu realmente tem para a minha vida? Quais são os planos que tu tem para mim? O que tu queres de mim? Por que eu estou aqui? O mundo lá fora se faz essa pergunta. É a grande pergunta que se faz. Por que estamos aqui? Por quê? Será que foi um fato da evolução, como eles acreditam? Células, moléculas primeiro, que se agruparam, formaram células, organismos simples, e depois foram se desenvolvendo e chegou até nós? Uma coisa simplesmente sem propósito nenhum? Estamos aqui porque estamos? Ou será que tem algo a mais? Algo que realmente foi planejado por Deus para cada um de nós. Nessa manhã nós vamos estar aprendendo com Abraão, então. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso 1. E antes da leitura da palavra, vamos estar orando. Senhor Jesus, nessa manhã, sim, graças te damos, Paizinho, por esse momento, Senhor, especial na tua presença, Pai, o culto de ceia, Pai. O culto, Senhor Jesus, onde renovamos, sim, a nossa aliança contigo, Pai. Onde declaramos, Senhor, o arrependimento, Pai, dos nossos pecados, Senhor. Aonde, Senhor, desejamos, Pai, sermos instruídos, Pai, fortalecidos, Pai, para seguirmos, Senhor, o bom combate, Senhor. Vem, Senhor Jesus, agora, Pai, e toma, Senhor, conta, Senhor, da minha vida, Pai, para que nada que eu venha falar aqui nessa manhã, Pai, seja segundo o meu coração, Pai, mas que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Pai, usado por ti nessa manhã. E abençoa o coração do teu povo, Pai, para que essa palavra, Pai, possa ser viva e verdadeira na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Nós estamos falando aqui da vontade de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida. E você já identificou se você está debaixo da vontade absoluta do Senhor ou apenas debaixo da vontade permissiva de Deus? Sabe que é uma grande distinção, uma grande diferença. Nós podemos sim estar debaixo da vontade absoluta, que é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes os caminhos que estamos seguindo não são dessa vontade. E o Senhor apenas está permitindo que nós venhamos a caminhar para essas direções. Mas nessa manhã nós vamos entender como alinhar a nossa vontade, os nossos sonhos com os sonhos de Deus e seguir então a vontade absoluta de Deus para as nossas vidas. Então lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Veja, igreja, que promessa que o Senhor faz a Abraão.
Que direcionamento, que responsabilidade que o Senhor entrega a Abraão. Mas como? Como foi que Abraão ouviu uma direção assim, tão clara? Abraão simplesmente ouviu aqui uma promessa de Deus clara, audível, uma instrução clara a ele. Como se pode acontecer isso? Como será que nós também podemos estar ouvindo a direção de Deus para a nossa vida? Abraão tinha, em primeiro lugar, intimidade com Deus. A intimidade é o que nos permite sermos conectados com o Senhor e entendermos a sua vontade, a sua direção. Intimidade, mas como eu busco intimidade? A intimidade, ela é relacionamento. Se você diz que você é íntimo da sua esposa ou do seu marido, é porque você tem relacionamento com ele. Se você é íntimo de um amigo, seu amigo tem confiança na tua vida para lhe confessar algo, é porque há relacionamento entre vocês. Então, a intimidade, o relacionamento, a busca, nós temos que ter a cada dia. Isso é o que fortalece a nossa intimidade com Deus e nos permite ouvirmos, então, a sua voz. Parece que nossos ouvidos muitas vezes estão surdos. Nós não ouvimos nada. Mas eu busco ao Senhor, mas eu não escuto nada. Eu não escuto nada. Deus não me diz nada. A resposta do Senhor para a tua vida vai ser proporcional ao nível de busca que você tem a Ele. O nível de busca, de intimidade que você tem a Ele é proporcional, diretamente proporcional à revelação que Ele tem para te entregar. Se nós não sacrificarmos, se nós não nos doarmos, como o evangelista Rogério falou nessa manhã, se nós entregarmos apenas o resto a Ele, se nós dermos o vinagre para Deus, e não o melhor de nós, a água pura, como esperamos ouvir a voz de Deus? Se for o resto do nosso tempo, se nós viemos muitas vezes ao culto meio contrariados, como esperamos sim que o Senhor fale audivelmente ao nosso coração? Isso só vai acontecer àqueles que buscam o Senhor com o seu coração, com intimidade, com zelo, com compromisso, a cada dia um pouco, a cada dia um pouco. Não adianta eu achar que eu vou me tornar, por exemplo, um atleta se eu não treinar todo dia. Se eu quero ser um atleta de alta performance, eu preciso todo dia me doar, todo dia sacrificar meu tempo e tudo mais para os treinos. E assim é na nossa vida espiritual. Todo dia um pouco de sacrifício do nosso tempo. Darmos isso ao Senhor. Então poderemos ter essa capacidade de ouvirmos a voz de Deus. Então, em primeiro lugar nessa manhã, eu quero dizer, se você quer atingir a terra prometida, quer que o Senhor cumpra os seus planos em sua vida, busque a intimidade com Ele. Intimidade com Deus. É a primeira chave para podermos atingir o melhor, o plano perfeito e absoluto de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, um piloto, por exemplo, se um piloto ele vai pegar o seu avião e vai fazer um voo, tanto faz, pode ser somente ele no seu avião particular, ou um avião, né, de carreira, lotado de passageiros, é primordial que esse piloto tenha um plano de voo. Ele não faz nada, ele não decola sem um plano de voo. O que vai ter nesse plano de voo? Da onde ele está saindo para o lugar que ele quer ir, a altitude que ele tem que chegar, o tempo de voo que ele vai levar, o combustível que ele vai gastar, a quantidade de peso que ele está levando com ele. É totalmente detalhado, tudo. Para quê? Para ele não ser surpreendido. Para que ele possa realmente ter tudo planejado. Então, assim, nós não podemos estar indo, caminhando, sem ter um direcionamento, sem ter um plano traçado, aonde nós queremos chegar. Por isso que eu digo, ouvir a voz de Deus, para nós termos o discernimento de sabermos aonde queremos chegar. Muitas vezes estamos errando, estamos pecando, por quê? Porque estamos andando sem uma direção clara. Estamos andando para um lado, para o outro, achando que estamos servindo a Deus, estamos bem. Ok, mas você poderia ter muito mais de Deus acrescentado na tua vida, muito mais de Deus sobre a tua família, muitas bênçãos a mais, se você estivesse seguindo o plano de voo de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Então, busque a intimidade com o Senhor. No verso 4. Então partiu Abraão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Veja aqui, igreja, Harã era irmão de Abraão, e Ló, filho de Harã,
sobrinho de Abraão. Ló, então, acompanhou Abraão. Levou consigo sua esposa Sarai. Sara ainda era chamada de Sarai. Seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão, ainda era chamado de Abrão nessa época, atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então, igreja, veja o desprendimento de Abraão, vejam o tamanho da fé de Abraão. Um homem com 75 anos de idade, ouve a voz de Deus. E o que ele faz? Obedece. A segunda maneira de você atingir a terra prometida, obediência. 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 Se você já ouviu a direção que o Senhor tem para a sua vida, aonde você deve chegar, obedeça. O problema é que o ser humano, é inato ao ser humano, a rebeldia. A rebeldia. A criança, quando nasce, se ela não for instruída, se ela não for educada, ela será um rebelde. Certamente ela será um rebelde. A rebeldia, ela faz parte da nossa natureza carnal. Da nossa natureza carnal. A rebeldia. Também o orgulho, a vaidade. Muitas vezes não estamos obedecendo ao Senhor por causa do nosso orgulho. Achamos que estamos bem assim. Não. Estou bem assim, eu dou conta. Dou conta dos problemas, dou conta das batalhas. Eu sou o cara. Nosso orgulho, a nossa vaidade. Esquecemos de nos submeter a Deus, de sermos humildes na presença de Deus, sermos trabalhados pelo Senhor. Então, lhe obedecer. Obedecer. Obedecer requer o quê? Coragem e atitude. E também fé. Coragem, atitude e fé. Para que você possa obedecer. Se eu quero obedecer, eu não posso temer. Eu tenho que ter coragem. Bom, mas eu tenho 75 anos de idade. O que o Senhor quer comigo a essa altura do campeonato? Abraão podia ter feito essa pergunta para si próprio. O que Deus quer comigo com 75 anos? E o Senhor diz, não, a tua descendência será numerosa sobre a terra. O Senhor abençoou Abraão, o Senhor teve uma promessa maravilhosa sobre a vida de Abraão. Abraão não temeu, Abraão obedeceu. Amém, igreja? Então, para que possamos chegar à terra prometida, é preciso obediência, é preciso sim coragem, é preciso atitude, é preciso fé na palavra de Deus, fé na orientação do Senhor. É isso que necessitamos para começar a nossa jornada. Como eu disse, o piloto, se ele tiver ali um plano de voo perfeito, traçado, ok. Mas se ele tiver medo de voar, se ele não tiver coragem de botar toda a máquina no avião para poder gerar o máximo de velocidade e decolar, ele não vai sair do chão. Ele precisa também um pouco de coragem. E é isso que precisamos também a cada dia. Para atingirmos a terra prometida, os planos de Deus para a nossa vida. Coragem, atitude. Saia do seu lugar, se mexa. Faça diferente. Bom, se da maneira com que eu agi, eu não tenho tido resultados diferentes, então vamos ter atitudes diferentes. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Atitude diferente, meu querido. Atitude é o que precisamos. Hoje nós vemos uma igreja, às vezes, dormente, em quatro paredes. Aqui estamos bem, estamos acolhidos, estamos louvando ao Senhor, mas lá fora vem toda aquela maldade, nos provando a nossa fé, e nós muitas vezes ficamos inertes. Mas o Senhor requer de nós o quê? Atitude, coragem, fé, para agirmos completamente diferente do que esse mundo maldito lá fora prega. Então, queridos, não se esmoreça, mas tenha sim coragem, como Abraão teve. No verso 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu, é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Veja aqui, meu querido. Abraão, no meio da sua jornada, ele havia saído da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e começou a sua jornada. E num determinado ponto, o que Abraão fez? Ele parou. Ele fez uma pausa. Uma pausa para quê? Não para descansar. Também.
mas uma pausa para invocar o nome do Senhor. É necessário, muitas vezes, na nossa jornada, que nós venhamos a parar. Para quê? Para simplesmente invocar o nome do Senhor. Construir a Ele um altar de adoração. Pararmos para o quê? Renovarmos a nossa força. Para seguirmos, então, a nossa jornada. Abraão fez isso. Abraão chegou num lugar e ali ele estabeleceu um altar de adoração a Deus. Não precisava ter feito, podia ter seguido, podia ter passado adiante. Imagina, com ele, haviam escravos, havia rebanhos. Ele não estava simplesmente saindo, ele por conta própria. Havia bastante gente com ele, a sua família, né? A Sara, sua mulher, Ló também estava junto, né? Ali os escravos, o rebanho. Abraão parou para ali edificar um altar de adoração a Deus. Então, na nossa jornada, queridos, é preciso também termos tempo de pararmos tudo que estamos fazendo, pararmos a nossa caminhada e adorarmos a Deus. Então, queridos, a pausa também faz parte da nossa jornada. Pausarmos, darmos um tempo, mas não simplesmente para ficarmos parados, mas para buscarmos realmente a vontade do Senhor. Se estamos seguindo, se não estamos nos desviando. Então, por isso, Abraão ali parou. Ele fez essa pausa para invocar então o nome do Senhor. No verso 10. Contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Veja, igreja, Abraão voltou à sua jornada, continuou caminhando, mas ele percebeu que havia seca. Havia seca. Os seus rebanhos não tinham mais aonde pastar. A fome estava vindo. E Abraão viu uma alternativa, que ele pensou ser a alternativa mais correta. Ele analisou ali, eu vou para o Egito. Afinal, o Egito é banhado ali pelo Nilo. Lá não falta nada, lá é sempre tudo abundante. Eu vou para lá. E no verso 11 segue. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegarão, é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abraão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte, com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido de sua presença e indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Veja aqui, igreja. Abraão se deparou naquela situação de fome. E Abraão teve o quê? Ele teve medo. Abraão teve medo. Diante da dificuldade, diante da turbulência, diante da possibilidade de ele não conseguir chegar aonde Deus havia lhe prometido, ele teve medo. Ele teve medo e foi então para o caminho mais fácil. Vou para o Egito. O Egito é o caminho mais fácil. O medo nos separa da vontade de Deus. O medo impede com que nós não atinjamos a terra prometida, a vontade de Deus para a nossa vida. O medo, igreja. Abraão teve medo. Abraão teve medo e teve medo também pela sua esposa. Então ele vem aquela ideia mirabolante à cabeça de Abraão. Bom, eu vou te apresentar como minha irmã. Porque se eu te apresentar como tu sendo minha esposa, eles vão me matar. Para que tu fique viúva e o faraó possa te tomar, então, sem problema nenhum. Mas, para que eu não morra, eu vou te apresentar como minha irmã. E eles vão ter compaixão de mim, eu sou teu irmão. Tu vai ser levada lá
ao faraó, porque tu é muito bela, e nós vamos então ali ficar um tempo bem, vivos. Veja a estratégia de Abraão. Por causa do medo. Que estratégia maldita. Que estratégia maldita. Abraão mentiu. Abraão entregou sua esposa a Faraó. Olha quanta coisa o medo nos causa. Quanta perversidade, quanto problema, o medo, a mentira. Abraão mentiu dizendo que era o quê? Irmão de Sara. O que aconteceu? O Senhor, por misericórdia da vida de Abraão, teve que infligir problemas, doenças ao faraó, à família de Faraó, as pessoas lá do Egito, toda a sua corte, com doenças horríveis. Muitas vezes, igreja, terceiros estão pagando pela nossa desobediência, pela nossa estratégiazinha humana ali, aquele jeitinho brasileiro. Abraão aqui deu um jeitinho brasileiro. Não, eu vou conseguir, a gente vai permanecer vivo, já que está tudo seco. Tu não vai morrer, eu não vou morrer. Vamos dar um tempo, vamos lá se fortalecer de novo e depois a gente segue nossa caminhada. Jeitinho brasileiro. O que aconteceu? Maldição. Veio maldição sobre o Egito, sobre terceiros que na verdade não tinham nada a ver com a história. Nada a ver com essa estratégia de Abraão. Muitas vezes, meu querido, a tua esposa está pagando o preço da tua desobediência. O teu marido pode estar pagando o preço da tua desobediência. Os teus filhos podem estar pagando o preço da tua desobediência, do teu medo, do teu fracasso. Terceiros estão pagando. Terceiros estão sendo afligidos pelo teu erro. Pelo teu erro. Por isso, aquilo que Deus nos comissionou, aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos mandou fazer, não temas. Segue adiante. Segue adiante. Se Abraão aqui tivesse seguido adiante, não tivesse temido, nenhum problema teria ocorrido, porque o Senhor era com ele. O Senhor havia prometido a ele que ele chegaria à terra prometida. E ele chegaria, e nenhum problema aconteceria. Mas Abraão teve medo, Abraão errou, Abraão desobedeceu, Abraão mentiu. Veja que ele foi chamado sim o pai da fé, mas ele também era um homem como eu e você. Ele estava sujeito a erros, ele estava sujeito ao pecado. Nós também estamos muitas vezes, igreja, errando, e pessoas estão sofrendo. O pior é isso, que muitas vezes a consequência não vem sobre a nossa vida, mas vem sobre a vida de outros. Outros estão pagando o preço, outros estão sofrendo pela nossa rebeldia, nossa desobediência. Então, igreja, se você tem amor pela sua família, se você, mulher, tem amor pelo seu marido, se você, marido, ama a sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos, aqui a corte, a própria corte do faraó, teve que pagar o preço. Veja, igreja, ame ao Senhor e siga a sua jornada, siga a direção que Ele tem traçado para a sua vida, não esmoreça, siga adiante. O Senhor é contigo, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, mesmo que a fome venha à tua frente, te assole, o Senhor é contigo, igreja. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor é contigo, siga adiante, não olhe para trás, siga adiante. No capítulo 13, verso 1, do Egito, Abraão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo a um lugar ao outro. Até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Veja então, igreja. Abraão, Sara, saem lá do Egito e eles começam, como a palavra diz, a andar, indo de um lugar a outro. Eles saíram do Egito e perdidos. Por quê? É isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos tira a direção, o discernimento. Ele faz com que a gente esqueça a voz de Deus. O pecado traz todo tipo de problema. Aqui, Abraão tinha uma direção clara onde ele tinha que ir. E Abraão aqui começou o quê? A andar de um lado para o outro. Perdido. Perdido. Ele não sabia mais para onde ele tinha que ir. Ele havia se esquecido da promessa de Deus. Não digo que havia esquecido, mas ele não estava mais conseguindo se adentrar, se colocar diante da promessa de Deus. Até que ele voltou lá para aquele lugar
onde ele tinha feito aquela primeira pausa na sua jornada, onde ali ele havia construído o seu altar. E lá o que ele fez? Ele se reconciliou com o Senhor. Se reconciliou com Deus. Então, igreja, quando estamos sim na nossa jornada, na nossa caminhada, mas nós percebemos que alguma coisa aconteceu que nos desviou. Alguma coisa nos tirou da direção de Deus. Alguma coisa veio e não sei, mas agora eu pareço perdido. Eu não sei mais para onde eu tenho que ir. Se reconcilie com o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Aqui, Abraão, para poder seguir a sua caminhada, ele teve que fazer isso, senão ele não chegaria mais a lugar nenhum. Ele seguiria andando e vagando, e nós não conheceríamos a história de Abraão. O que ele fez? Ele voltou lá, onde ele havia estabelecido um altar de adoração a Deus, e lá ele se reconciliou com o Senhor. Se reconcilie com Deus, não importa quão grave tenha sido o seu pecado. O pecado de Abraão foi gravíssimo. Ele entregou sua esposa a Faraó. Pecado gravíssimo. Mas o que ele fez? Se reconciliou com o Senhor. Ele pediu perdão para Deus. Ele voltou lá para aquele altar de adoração. Lá para aquele lugar onde o amor estava vivo no seu coração por Deus. E lá então ele novamente pôde parar, fazer novamente uma pausa e se reconciliar com Deus para poder seguir a sua caminhada. No verso 5. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os fariseus ainda habitavam essas terras. Então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Igreja, e Abraão, para poder verdadeiramente atingir, concretizar os planos de Deus, depois disso tudo que ele havia passado, havia alguma coisa com ele que desagradava a Deus. Alguma coisa que não estava lá naquela promessa inicial de Deus para Abraão. Alguma coisa parecia que estava bem, que estava tudo certo, mas que na verdade não estava. Não estava condizente com a vontade absoluta de Deus para a vida de Abraão. Que coisa era essa? O que Abraão carregava com si, que na verdade não estava nos planos de Deus? Alguém tem ideia? Acabamos de ler. Abraão trazia consigo Ló. O que Deus ordenou a Abraão? Deus não ordenou, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A parentela tinha que ficar. Mas Abraão viu Ló, um jovem, filho de seu irmão. Provavelmente Abraão, ele não tinha filhos ainda, ele talvez amasse a Ló como o seu próprio filho. E Abraão levou Ló consigo. Ló, a princípio, que mal, o que de errado pode trazer Ló comigo na minha jornada? Mas na verdade, Ló representava algo contrário à vontade de Deus, que aparentemente nos passa despercebido, que aparentemente parece que está tudo bem, está correto, mas que não está. Nós não estamos atingindo a vontade de Deus, a terra prometida, porque estamos carregando conosco, Ló, coisas que na verdade não agradam a Deus, mas que para nós temos um apreço. Nós temos um apreço por isso. Para nós custa caro deixar. Abraão, quando foi deixar
aquela terra onde ele vivia, a terra de Harã, para ele talvez custasse muito caro deixar Ló lá, deixar Ló naquela região. Então, Abraão levou junto Ló. Essas coisas que nós carregamos conosco na nossa caminhada, que muitas vezes achamos assim, não, isso vem comigo há tanto tempo, desde criancinha eu faço isso. Uma mentirinha tola aí, que de vez em quando eu faço, ou uma fofoquinha. Eu gosto disso, até me sinto bem. Coisas pequenas que às vezes achamos que são inexpressivas, que são pequenas, tolas, mas às vezes é exatamente isso que está impedindo com que você chegue à terra prometida. Quando Abraão identificou que, na verdade, Ló estava trazendo problema, os seus servos, os servos de Abraão, os servos de Ló, estavam brigando por causa do rebanho, estava tendo problema, estava tendo confusão. Então Abraão teve o discernimento que ele tinha que se separar de Ló, ele tinha que deixar Ló pelo caminho, ele não podia mais seguir arrastando Ló. Abraão podia ter dito, Ló, vem cá, calma, vamos entender o que está acontecendo aí, por que está tendo essa disputa aí, vamos separar aqui, meio a meio, ou, não, eu sou mais velho, eu fico com 60%, tu fica com 40%. Eles podiam ter chegado ali a um denominador comum e resolvido o problema. Mas Abraão entendeu que não. Abraão entendeu, ele precisava deixar Ló partir, se desvincular de Ló. Igreja, esse discernimento nós temos que criar. Esse discernimento nós temos que criar, deixando com que Deus sonde o nosso coração e nos revele o que tem sido Ló na nossa vida. O que estamos carregando conosco. E viemos à igreja, e viemos aos cultos, e nós somos ensinados, mas Ló está conosco. Às vezes é uma pessoa que gosta de agir abruptamente, falar o que não deveria. Mas eu sou assim, eu sou pavio curto. É o meu jeito de ser. Ou aquele que tem uma dificuldade tremenda de perdoar. A pessoa se arrepende, pede perdão, mas ele lá e eu aqui. Tudo bem. É meu irmão, mas ele errou comigo, ele pecou. Não quero mais saber dele, ele fica lá, eu fico aqui. Na verdade, não houve o perdão. Perdão traz reconciliação. Coisas da nossa vida, igreja. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas eu sei que cada um de nós traz um Ló consigo. Cada um de nós traz um Ló consigo. Cada um tem um Ló que impede com que a gente chegue à terra prometida. Parece tão pequeno, parece inexpressivo, mas é justamente o que tem te separado. Nessa manhã eu quero que você tenha um pouco com o Senhor e possa realmente estar deixando Deus estar sondando o teu coração e te mostrando o que tem te impedido em atingir a terra prometida. O que tem te feito você não conseguir cumprir com uma vontade absoluta de Deus para a tua vida. Como falamos desde o início, talvez está te faltando intimidade com Deus. Talvez está te faltando tu buscar mais ao Senhor, com zelo, com rigor, né? Me fugiu a palavra, desculpe, mas nesse sentido, com rigor, né? com vontade mesmo. Está te faltando essa intimidade com Deus. Ou está te faltando o quê? Obediência. Está faltando obedecermos. Nós estamos ouvindo a vontade de Deus. Deus está nos falando, nós estamos ouvindo, mas não estamos obedecendo. Ou daqui a pouco está te faltando o quê? No meio dessa correria, desse agito todo, tu parar um pouquinho, tu te reconciliar com o Senhor, tu rever o teu plano, se o teu plano de voo está adequado ali, está correto. Parar, te reconciliar novamente com o Senhor. Talvez o que está te impedindo é o teu medo. Será que é para mim isso, Senhor? Será que tu queres que realmente eu venha a estar fazendo a tua obra? Eu não posso simplesmente estar vindo aos cultos, à igreja, estar cooperando aqui com meus dízimos, minhas ofertas? Será que tu queres realmente algo a mais de mim? Será que o medo não está te travando? O medo de você ser um instrumento real nas mãos de Deus? Ou será que o que está te faltando é deixar Ló pelo caminho? Não sei. Cada um se encontra em uma fase da caminhada, em uma fase dessa jornada. Cada um se encontra. Se você disser, não, mas eu me encontro sim na vontade absoluta de Deus, e eu tenho certeza disso. Amém. Deus te abençoe. Siga na tua caminhada. Mas se você não tem essa certeza, algum desses fatores
está impedindo com que tu chegue à terra prometida? Eu não sei o que é, mas você tem que permitir com que Deus te mostre. E você tem essa oportunidade nessa manhã. Essa manhã, nós temos o culto de ceia, que é um momento aqui, de arrependimento. Arrependimento porque muitas vezes estamos apenas debaixo da vontade permissiva de Deus. E não estamos buscando como deveríamos a vontade absoluta de Deus para a nossa vida. O Canaã de Deus, o melhor de Deus, a terra prometida, a vontade dele para a nossa vida. Em que fase da jornada você se encontra? Eu convido a igreja a fechar seus olhos.